Nesse curso e na vida real a gente usa muito software livre, que é um jeito muito interessante de se desenvolver software e de se usar software. Mas em vez de eu falar sobre isso, eu trouxe aqui um gerente técnico do Centro de Competência em Software Livre, do IMUSP, que é um grande especialista que tem muita experiência em software livre e ele vai falar para vocês o que é software livre. Então eu vou chamar o Nelson para entrar, enquanto isso eu vou fazer uma mágica aqui e desaparecer. Obrigado, Fábio. Espero que vocês estejam gostando do curso. Então, como o Fábio comentou, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa história de software livre. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas não sabem bem o que é. Software livre é aquele que é gratuito, é aquele que eu encontrei na internet, é aquele que não está amarrado em algum lugar. Vamos ver o que é isso, né? Primeiro, vamos recordar um pouquinho. Na primeira aula, o Fábio falou um pouco sobre a ideia geral do que é computação e programação, e uma das coisas que ele falou foi isso, que o trabalho que a gente faz na área de computação, em geral, é analisar um problema, criar uma ideia, um algoritmo para resolver esse problema, e aí escrever um programa que efetivamente implementa esse algoritmo e testar para ver se ele funciona, né? Então, basicamente, o trabalho é entender um problema e representar ele na forma de um programa, numa linguagem de programação. Agora, então esse programa que você cria quando você faz isso é uma coisa um pouco peculiar. Por quê? Se você pensar, por exemplo, num livro, um livro é uma coisa que tem um conhecimento embutido lá dentro, né? Tem essa ideia, às vezes tem arte e tal, mas enfim, tem um conhecimento ali. Esse conhecimento ele pode ser sobre ferramentas, coisas que vão ajudar você a resolver problemas. Mas ele é o conhecimento, ele não é a ferramenta. Se você pensar numa ferramenta, de fato, né? Seja um martelo, seja uma máquina, um automóvel, seja um programa de computador, essa ferramenta tem uma utilidade, certo? Te deslocar para lá e para cá, ou martelar alguma coisa e tal, mas em geral o conhecimento que está embutido nessa ferramenta não é acessível diretamente na própria ferramenta, é um conhecimento que você pega em outro lugar, exceto quando você está falando de programas de computador. No caso dos programas de computador, o programa acaba sendo as duas coisas. Ele tem dentro dele o conhecimento sobre o problema e a solução daquele problema que está ali, descrito na linguagem de programação. E, ao mesmo tempo, o programa é uma ferramenta para solucionar o problema quando você executa esse programa. Então, o programa é uma coisa um pouco híbrida aí, né? Diferente do que a gente está acostumado para resolver problemas, de ter o conhecimento de um lado, com livros e tal, e a ferramenta do outro. E essa não é a única peculiaridade, né? Os programas também eles podem ser muito facilmente copiados, o que não é uma verdade que acontece com máquinas, por exemplo. Você tem uma segunda máquina, se você já tem uma, você tem que construir a segunda. O programa não, você simplesmente copia, né? É automático, não tem custo praticamente nenhum, né? E os programas eles podem ser facilmente modificados para incorporar melhorias ou resolver problemas novos. Você pegar uma máquina e adaptar para um problema novo ou fazer uma melhoria é um processo bem mais complicado do que você fazer isso num programa de computador. Então, o que acontece é que com essas duas coisas aí, de ele poder ser facilmente copiado e facilmente modificado, você tem um fenômeno muito interessante. A mesma ferramenta, que é o programa, pode ser usada e adaptada por várias pessoas. E o conhecimento que está embutido nessa ferramenta, que é o programa, pode ser acessado por todo mundo. O conhecimento está lá, na linguagem de programação. Então, isso é muito interessante, só que, tradicionalmente, do ponto de vista legal que a gente tem hoje em dia, é que os programas são protegidos por direito de autor, copyright. O que isso quer dizer? Que basicamente a gente trata os programas de uma maneira metafórica. A gente faz de conta que eles são objetos que a gente pode comprar e vender. Ou seja, a gente ignora essa vantagem de você poder copiar e modificar tal que o software tem em função de, enfim, interesses de mercado. A ideia era facilitar que o dinheiro circulasse nesse meio para viabilizar a criação de novos produtos, tal, né? Só que o resultado disso é que o uso dessa ferramenta acaba tendo restrições. Você acaba não podendo usar para qualquer coisa, você tem que pagar para poder usar. Enfim, os recursos que você tem naquela ferramenta acabam sendo um pouco limitados. E aquele conhecimento que estava público para todo mundo nem sempre mais fica público para todo mundo e nem sempre pode ser usado para o que você quiser. Em particular, quando o código-fonte é secreto, aí esse conhecimento fica realmente obscurecido. O que é essa história de código-fonte secreto? Lá na primeira aula também o Fábio comentou que tem principalmente dois tipos de linguagens de programação. As linguagens interpretadas
em que você tem o código-fonte do programa, né, aquele que a gente escreve, e tem um interpretador que traduz automaticamente, enquanto o computador está trabalhando, vai traduzindo para aquilo que você quer que, de fato, o computador faça. E tem um outro grupo de linguagens, são as linguagens compiladas, onde você tem uma fase intermediária de tradução. Esse programa aqui no seu código-fonte que você escreveu, ele é traduzido para uma outra linguagem, que é a linguagem da máquina, que o ser humano não consegue trabalhar com ela, e aí você pega essa versão traduzida e é essa que você usa. Então, normalmente o que acontece quando você pega um programa que não é software livre e você instala e ele foi feito numa linguagem compilada desse tipo, você tem acesso só a essa versão que é o código objeto, você não tem acesso ao código fonte. Então, aquele conhecimento que estava embutido dentro da ferramenta fica escondido para você. Então, assim, em função dessa coisa um pouco estranha do que é o software e de como a gente lida com o copyright dessa maneira que acaba gerando algumas coisas não tão bacanas, é que surgiu um movimento falando, vamos fazer as coisas de uma maneira diferente, vamos fazer o software livre. E o que diabos é isso, né? O software pode ser compartilhado, porque ele é fácil de copiar, né, como a gente estava falando, e ele deve ser compartilhado. A gente só tem vantagens em fazer isso. Como assim? Olha, se eu posso ajudar o meu amigo, ele tem um problema, que precisa de uma ferramenta, eu tenho a ferramenta que é um programa, e eu posso copiar para ele, por que eu não vou copiar? Então eu copio e dou para o meu amigo e ajudo o meu amigo. Né? Se o meu amigo pode aprender alguma coisa com o meu trabalho, porque ele vai lá e olha o código-fonte do que eu escrevi, por que eu vou impedir ele de aprender alguma coisa? Está lá, ele acessa o código-fonte, vê o que eu fiz, aprende alguma coisa interessante ou sobre o problema que ele está usando, ou sobre computação, seja lá o que for. Né? E se eu trabalhar junto com esse meu amigo, a gente vai acabar trabalhando mais rapidamente, mais eficazmente para solucionar um problema que possivelmente nós dois temos, mesmo que não seja o mesmo problema, seja parecido. Ele tem algumas variações na questão dele que não são exatamente aquilo que eu preciso, eu tenho algumas coisas que não é bem o que ele precisa, mas nós dois juntos trabalhamos numa solução comum que acaba sendo bom para os dois. E o que é mais interessante, não precisa ser o meu amigo, né? Pode ser uma comunidade com várias pessoas, pode ser empresas junto com a universidade, pode ser empresas concorrentes trabalhando em conjunto, pode ser gente trabalhando junto na mesma sala ou trabalhando internacionalmente. Tem inúmeros projetos de software livre que envolvem várias instituições, algumas governamentais, algumas empresas, algumas de pesquisa, que envolvem várias pessoas, às vezes em países diferentes, tem vários exemplos. O Linux, por exemplo, é um exemplo que é muito citado, ele talvez seja o exemplo mais evidente. Tem literalmente milhares de pessoas envolvidas no desenvolvimento no mundo todo. Então, assim, isso acaba gerando uma sinergia muito grande e uma produtividade, uma qualidade muito grande, que são justamente algumas vantagens bem fortes do software livre. Então, assim, como é que você define mesmo o que é um software livre, né? A tradicional definição é a definição da Free Software Foundation, né, a Fundação para o Software Livre, que define que o software é livre se ele atende 4 pré-requisitos. Ele tem que ter 4 liberdades para o usuário. O usuário tem que poder executar o programa, ou seja, qualquer pessoa tem que poder executar o programa para qualquer finalidade. Se tiver qualquer restrição, seja no tipo de pessoa, seja no tipo de finalidade, já não é software livre. Né? A segunda liberdade é a liberdade para estudar e modificar o programa. Então isso significa que eu tenho que poder ter acesso ao código-fonte. Nas linguagens que são compiladas, se eu não tenho acesso ao código-fonte, eu não tenho como estudar e muito menos modificar como é que ele funciona, né? A terceira liberdade é que eu tenho que ter a liberdade para redistribuir o programa. Eu tenho o programa na minha mão, tem alguém que está precisando de uma cópia, eu vou lá e copio, eu não preciso de autorização a mais, já está tudo resolvido, você já é livre, já está dada de antemão essa autorização para eu poder redistribuir. E, finalmente, se eu fiz melhorias nesse programa, eu tenho que poder redistribuir essas melhorias também. Então, assim, aquilo que eu criei de vantajoso para mim, acaba sendo vantajoso para os outros também. E é nisso que está a base dessa ideia de trabalhar colaborativamente. Eu melhoro um pouco aqui, você melhora um pouco ali, aquele outro cara melhora um pouco acolá, nós todos juntos fazemos um produto que acaba sendo melhor para todos nós. Né? Então, assim, tem várias vantagens do software livre. Em termos comerciais, tem uma redução de custo e risco de desenvolvimento. Ao invés de você ter uma empresa que tem que contratar toda uma equipe que vai fazer todo o investimento para resolver aquele problema e desenvolver o produto, você tem uma empresa que está trabalhando com outras pessoas e talvez outras empresas nesse desenvolvimento. Então, o risco do desenvolvimento e o custo do desenvolvimento fica pulverizado entre essas várias entidades aí.
potencialmente a qualidade do software livre é maior, porque você tem mais desenvolvedores trabalhando, você tem mais usuários usando aquele programa e, portanto, reportando falhas, e você tem também o desenvolvedor, quando ele coloca o programa dele abertamente, com o código-fonte disponível para todo mundo olhar, ele vai falar assim, eu quero que isso aqui seja bonito, senão as pessoas vão achar que eu sou um mau programador. Então essas coisas ajudam a qualidade do software livre crescer. E para o usuário é muito interessante também, porque como você tem acesso ao código-fonte, como você tem várias entidades, empresas, pessoas trabalhando com aquele código-fonte, você tem mais opção na hora de escolher o seu fornecedor de serviço. Seja o cara que vai fazer a implantação para você, consultoria, treinamento e tal. E assim, às vezes pode parecer um pouco esotérico isso, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas na verdade o software livre hoje em dia é muito grande. Você tem muitas coisas de software livre por aí, por exemplo, tem algumas linguagens de programação que são muito usadas, como Java, é uma linguagem extremamente forte hoje no mundo empresarial, Ruby, muito usada em sistemas web, Python é a linguagem que a gente está usando nesse curso, são todas software livre. São linguagens que são muito de boa qualidade, são não só para produtos mesmo, mas também elas são boas em termos de expressividade da linguagem, é por isso que elas são usadas, muitas delas, em cursos como esse aqui. E tem várias ferramentas que as pessoas estão acostumadas a usar que são software livre. Um exemplo bem fácil é o navegador Firefox. Ele é feito por uma ONG que coordena uma equipe de voluntários mundial, né, e faz o programa Firefox. O sistema operacional Android do telefone celular, ele é praticamente todo software livre. É um projeto que é conduzido pela Google, mas que tem gente de fora da Google que trabalha, que colabora, que pega aquele código e faz variações. Então tem versões do Android que não são da Google, com outros nomes, né, CyanogenMod e outros tal. E vários dos sistemas web que tem hoje em dia são baseados em softwares livres que são muito tradicionais, como o servidor web Apache, tem um banco de dados MySQL que é muito poderoso, tão poderoso que a empresa que era responsável pelo desenvolvimento do MySQL foi comprada pela Oracle, que é uma empresa especializada em bancos de dados. Todos esses produtos são software livre. Então, se você estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre software livre, tem muita coisa na internet, talvez 2 pontos principais para começar, vamos dizer assim, são a Open Source Initiative, que é um grupo de pessoas e empresas tal, que está interessado em promover a ideia do software livre como uma coisa interessante comercialmente. Então eles dão toda uma explicação de por que vale a pena em termos de negócio você trabalhar com software livre. Você tem a Free Software Foundation, que também faz todo um movimento, um ativismo no sentido de promover o software livre por aí, mas focando mais na ideia de, olha, é importante para os usuários terem a liberdade, é importante a gente ter a colaboração e o conhecimento aberto, né? E a gente aqui do Centro de Competência em Software Livre tem o nosso site, que está aí no slide, onde a gente coloca basicamente algumas atividades que a gente faz, às vezes palestra, treinamento, coisa assim, e fala um pouco sobre os projetos de pesquisa que estão acontecendo dentro do IMUSP relacionados com software livre. Então espero que você ache esse assunto interessante e se envolva e conheça um pouco mais.